Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Deixei de ouvi-lo, Sr. Deputado. Está-se a ouvir, Sr. Presidente? Agora sim, faz favor. Dizia eu que, nesta altura da audição, obviamente, há muitas matérias que já estão questionadas e respondidas. Até porque o Sr. Ministro foi especialmente exaustivo nesta última resposta a propósito da revisão do Sistema Europeu Comum de Asilo. Mas eu queria colocar a questão num ponto que me parece fundamental, que é a questão teórica da resposta europeia ao problema, à crise dos refugiados, e a questão prática dessa resposta europeia. Porque, do ponto de vista teórico, obviamente nós estamos no domínio da solidariedade. Estabelecemos bons princípios do ponto de vista da solidariedade, sabemos que nem todos são igualmente solidários e nem todos cumprem os mínimos que são exigíveis quando se faz parte da mesma comunidade nessa solidariedade para com países e principalmente cidadãos terceiros, de fora da União. Mas o problema maior nem é esse, o problema é da efetividade, porque mesmo naquilo que a União Europeia decide, mesmo naquilo que a União Europeia põe no papel, há uma distância brutal em relação ao que acontece na prática. E isso não é um problema só europeu, é um problema nacional também. Se nós formos ver os três grupos, por assim dizer, mais recentes, relativos exclusivamente à Grécia, que Portugal considerou para acolher, o que é que verificamos? No programa da Comissão Europeia, nós teremos recebido qualquer coisa como metade daqueles refugiados que nos comprometemos a receber. E já passou bastante tempo desde que assumimos esse compromisso. Nós e a União Europeia, através desta resposta do programa da Comissão Europeia. Depois, não nos bastamos com aquilo que assumimos no contexto europeu, embora não tenhamos cumprido nem sequer metade, e fomos fazer um acordo bilateral com a Grécia. Desse acordo bilateral com a Grécia, que representaria o acolhimento de mais 1000 refugiados, não veio um único. O Sr. Ministro explicou que é por causa do processo administrativo que compete às autoridades gregas, e é verdade, isso é mesmo assim. Mas isso prova a ineficiência deste tipo de procedimentos. 2 Estados acordaram, portanto aqui não há nenhuma divergência, 2 Estados acordaram na reinstalação de 1000 refugiados. Um Estado que tem os campos de refugiados e que, portanto, está profundamente pressionado do ponto de vista humanitário, e um Estado que está profundamente convicto do ponto de vista da solidariedade a receber estes refugiados. E depois não acontece nada. E, portanto, é aqui que nós temos que centrar, do meu ponto de vista, a discussão. Relativamente aos menores não acompanhados, para que não aconteça a mesma coisa, e o compromisso está a ver aqui no papel, penso que o Sr. Ministro disse que são 500, que poderão começar a vir a seguir, quando houver condições, do ponto de vista sanitário, para que estas deslocações aconteçam. Eu quero fazer uma pergunta, Sr. Ministro. Estes menores não acompanhados vêm em que condições? Para onde vão? Quem os vai acolher? Como os vai acolher? Eu li algumas notícias de que iriam para famílias de acolhimento. É muito importante não frustrar mais uma vez aqui aquilo que é uma solidariedade genuína. Estes menores não acompanhados vêm de situações extremas. Vêm de situações, por exemplo, do ponto de vista traumático, muito, muito graves. E, portanto, não é simples que alguém que está completamente desenraizado, que acumulou uma série de traumas ao longo da sua curta vida, em alguns casos não tão curta, porque sabemos que estes menores não acompanhados, normalmente pensa-se que são crianças pequenas, mas menores não acompanhados podem ser adolescentes e, portanto, que têm também já uma fase de desenvolvimento que coloca outras questões do ponto de vista da integração. O que eu pergunto é o que é que Portugal já fez para que este processo funcione. Porque o que nós sabemos de experiências anteriores é que o facto de ou não termos preparado suficientemente esse acolhimento, ou não termos condições do ponto de vista social para que as pessoas sintam que em Portugal têm efetivamente a oportunidade que procuram, não há uma estabilidade destes refugiados, uma estabilidade na permanência no território nacional. E a esmagadora maioria procura, sempre que pode, ir para outros Estados da União, designadamente para a Alemanha e para alguns Estados do norte da Europa,
onde têm, por exemplo, uma condição que normalmente não têm em Portugal, que é uma comunidade onde mais facilmente se integrem. Aí, aquilo que o Sr. Ministro disse agora, por exemplo, relativamente ao reagrupamento familiar, é fundamental, mas vem numa fase mais adiantada. E, portanto, eu centrava as minhas questões, terminando, Sr. Presidente, nestas. Onde é que está o ponto que junta as manifestações de solidariedade e a vontade de solidariedade com a efetividade desta resposta europeia? Onde é que está o ponto que cruza a solidariedade do Estado português com a efetividade daquilo que é a nossa disponibilidade e a concretização daquilo que é a nossa abertura a receber estes refugiados? E depois, relativamente a este programa dos menores não acompanhados que virão da Grécia, em que condições é que eles vão ser acolhidos em Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões e passo a palavra ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria agradecer as questões colocadas pelo Sr. Deputado João Almeida e eu queria mesmo começar por agradecer o tom em que as colocou, porque basicamente, como é seu direito e nos dá tanto prazer, o Sr. Deputado criticou, identificou ineficiências ou insuficiências, quer da prática europeia e quer da prática portuguesa, assinalou a distância que ainda existe entre a teoria, o que se diz ou escreve, e a prática, o que se faz, mas justamente a sua crítica em relação às insuficiências quer dizer que o Sr. Deputado pensa, e muito bem, que Portugal pode fazer mais, deve acolher mais refugiados, mais requerentes de asilo e mais migrantes, e saúdo essa posição do CDS-PP, porque nos dias que correm é muito importante que o Parlamento registre mais uma vez uma unidade nessa matéria, que é uma matéria não só política, como moral e civilizacional. E lembro sempre nestas ocasiões, da primeira vez que reuni com a comunidade judaica, a pedido desta em Nova Iorque, porque o líder dessa reunião, do lado norte-americano, a primeira coisa que disse foi, antes de mais nada, e eu tenho aqui uma obrigação que cumpro com todo o gosto, que me é ditada pela minha mãe, que é octogenária, e a obrigação é agradecer a Portugal o que é que acontecia. A mãe do senhor tinha sido justamente uma das refugiadas judias da Alemanha que tinha atravessado Portugal e tinha sido acolhida temporariamente por uma família portuguesa. Portanto, não é, nem será a primeira vez, nem a última, que famílias portuguesas acolherão menores em situação muito difícil e desta vez portar-nos-emos como povo, também como nos portamos nas vezes anteriores. De qualquer modo, repito que o Ministério do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social tem aqui um papel essencial, visto que, tratando-se menores, entram nas competências do Ministério que diz respeito à proteção especial devida a crianças e, juntos justamente com a Ministra, a Presidência do Conselho de Ministros, na área de tutela de migrações, estão a trabalhar na preparação desse acolhimento. Infelizmente, nós não conseguimos superar as dificuldades que resultam de a pandemia ter obrigado a suspender as ligações internacionais. Logo que essas restrições sejam levantadas, nós procederemos à concretização prática deste compromisso que, com todo o gosto, tomamos. O registro português em matéria de acolhimento de refugiados, vamos agora centrar-nos nessa área, é um registro que, na minha opinião, nos deve orgulhar a todos. Nós, no primeiro mecanismo chamado recolocação, integramos 1.552 pessoas vindas da Grécia ou de Itália. Depois, no programa de reinstalação, na primeira fase, 2018-2019, como o Sr. Deputado disse, atingimos praticamente metade do nosso compromisso. Comprometemos-nos para a segunda fase, 2020-2021, em acolhimento de mais 1.150 pessoas.
Temos, como eu comecei por referir, participado em todos os movimentos ad hoc de repartição ou recolocação ad hoc de desembarques de pessoas que estavam em perigo de vida no Mediterrâneo. Neste momento aproximamo-nos das 200 de recolhidos nessa circunstância em Portugal e temos naturalmente na ordem dos milhares o nosso próprio registro de refugiados requerentes de asilo que espontaneamente se dirigem às autoridades portuguesas pedindo para ser acolhidos. Uma das vias que há e que eu ainda não referi, portanto, com a sua licença, refir-me-ei a ela agora. Uma das vias que há para fortalecer o acolhimento e a integração de refugiados é justamente responder à questão que o Sr. Deputado bem colocou, que é a questão de como é que Portugal pode reter no sentido positivo, atrair, por exemplo, sírios ou iraquianos no seu território, quando nós sabemos que as suas comunidades estão na Alemanha ou noutros países e em Portugal não há propriamente uma tradição muito consolidada de comunidades imigrantes dessa região do Médio Oriente que possam acolher e integrar os seus compatriotas. A resposta é criando respostas específicas aos diferentes grupos que constituem os fluxos de refugiados. E por isso mesmo é que a iniciativa bem chamada Jorge Sampaio, porque foi o antigo presidente Jorge Sampaio que em 2014 lançou a plataforma de apoio aos estudantes sírios, é internacionalmente conhecida como uma excelente prática e uma prática a ser replicada. E por isso mesmo é que nós fazemos uma campanha internacional em favor do que chamamos o mecanismo de resposta rápida a situações de urgência no ensino superior. Porque as 550 bolsas para estudos universitários que a iniciativa Jorge Sampaio até agora distribuiu e que permitiu, por exemplo, em Portugal, a conclusão de cursos de licenciatura, a conclusão de cursos de mestrado e até já a conclusão de doutoramentos, permite criar uma resposta específica com as nossas capacidades e os nossos recursos a um problema específico que não é apenas um problema das pessoas, estudantes que a guerra fez interromper os seus estudos, como é um problema do país, preparar já a reconstrução da Síria pós-guerra. E, portanto, eu estando de acordo com o Sr. Deputado e agradecendo o tom da sua intervenção e a consciência moral que ela revela, queria da minha parte dizer que nós não estamos muito longe disso, não estamos mal colocados do ponto de vista da nossa própria capacidade nacional, com o esforço de todos, incluindo os deputados da oposição, ao problema dos refugiados, que é um problema internacional.